E o tema que o Senhor colocou no meu coração é sobre ser transformados pelo Espírito Santo. Mas ainda estou no mesmo tema que Jojo ministrou, porque tudo que concerne ao Espírito está em unidade com o Espírito, amém? E nesses dias, o Senhor ele quer fazer em nós uma correção de rota em relação ao Espírito Santo. Então, o Senhor quer trazer para nossas vidas lembranças e ajustes sobre o Espírito Santo. Como a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, lá em Romanos 5,5, o que é que ele diz? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, a gente vai continuar nesse tema, né, do Espírito Santo. Vamos mergulhar mais um pouco, amém, queridos? Quem quer mergulhar nesse tema tão importante do Espírito Santo? Amém? O amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Está fraco. Pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração através do... Imagine alguém, uma cachoeira, né? Uma água vindo assim sobre sua cabeça. Ele é derramado, ele vem de cima em nós através do Espírito Santo. O amor de Deus. Amém? E o texto continuando diz que nos foi outorgado. Em algumas versões tem essa palavrinha, mas a palavra é tão simples. Esse nome outorgado é esquisito, que a gente não usa, mas que significa presenteado, queridos. Primeiro que o Espírito Santo ele é um dom gratuito de Deus, assim como a vida eterna. Ele é um presente. Toda vez que você vê essa palavra dom, aí você diz, o que é o dom do Espírito Santo? Se o Espírito Santo é dom. O Espírito Santo é um presente, e os dons do Espírito Santo são os presentes do Espírito Santo. Amém? Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Quem gosta de ganhar presente aqui? Quem não gosta? Deixa eu ver ali. Quem gosta? Quase ninguém levantou a mão. Quem gosta? Todo mundo. Olha, quem não... Já pensou, você chega assim, Deus deu um presente chamado Espírito Santo. Amém, queridos? Está fraco. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo é o presente que Deus nos deu. Quando? Quando foi? Na conversão. Amém? Espera aí. O Espírito Santo... Eu já ganhei esse presente na conversão. Neide. A Neide aqui. A outra Neide está... Chega... Moço, já fiz... meu Deus do céu. A Neide de Wallace. Certo? Quando foi que você ganhou esse presente, Neide? Tem data e teve hora, não foi? Qual foi a data? Não lembra mais, não. Camila que batizou ela. Não foi? Não, batizou a avó, né? Em outubro de 2021. Dona Dilma recebeu esse presente quando? Eu não era nascido, Dona Dilma. 46, eu não era nascido de novo. Eu tenho 50. Próximo mês faço 51. Eu gosto de ganhar presente também, viu? Queridos, que presente, né, Dona Dilma? Quem tem o Espírito Santo pode até esquecer por vezes, mas o Senhor hoje quer lembrar a gente, amém, queridos? O Senhor quer lembrar a gente aquilo que Jojó falou e quer ir além, amém, queridos? Porque nada é tão maravilhoso. A gente se acostuma com coisa boa, a gente se acostuma logo. Eu tinha um carro manual, aí o trânsito anda, primeira, segunda. Aí quando eu compro um carro automático, é só acelerar, né? A gente esquece, quando pega um carro manual, fica perdido. Não é assim, né? Coisa boa, a gente se acostuma logo. O Espírito Santo está em nós, querido. Às vezes a gente não se dá conta de que coisa tão maravilhosa aconteceu em nosso coração. Vamos dar um aleluia para o Senhor, glória a Deus. Acorde, como diz o William, acorde. Diga aleluia. Aleluia. Fábio olhou para mim, não vamos dizer nada não, Fábio. Queridos,
o Senhor quer primeiro fazer uma correção de rota. O Senhor está esses dias fazendo a correção de rota. Mas vocês sabem o que é uma correção de rota? Vocês sabem? Estão vendo ali a imagem de um avião e essa aí, esse rastro que a gente vê no céu, né? Para vocês terem uma ideia, é uma velocidade de 800 km por hora. Um avião desse anda. Mas eu gosto de usar a alegoria do avião, porque ele pode ajudar a ilustrar a gente como se fosse um avião, tá certo? Eu sou um jumbo. É um avião bem grandão, né? Já tem irmão aqui que já é aquele aviãozinho, tec-tec, né? Que vai caranguejando assim de lado. Mas imagine, Deus, você se converteu e você tem um destino. Qual é o nosso destino, pessoal? Qual é o destino? Tem que ser alguém lá de trás. Quero ouvir Davi. Diga assim: meu destino é o céu. E eu vou chegar lá. Amém, glória a Deus. Então, imagine essa situação. A gente sai, eu vou ilustrar uma viagem, tá certo? Como Luciana está aqui, aí eu botei uma viagem saindo de Recife para London, tá certo? Coloca aí a rota, olha aí. É bem pertinho, ó, tá vendo? É só um pulinho. Dá um pulo, atravessou o oceano, chegou lá, no Canadá. Então, aqui, ó, vocês estão vendo Recife, ali embaixo, ó. Ali está dizendo que se fosse direto, dava 19 horas, Luciana. Se fosse direto. É mais, né? É mais porque vai para o Rio, vai não sei para onde. A pessoa vai viajando quase o mundo todo. Não, chega lá. Aí ali é London, tá certo? Esse é o objetivo. Quando o avião decola, pessoal, quando o avião decola, olha aí o que acontece. Não sei se vocês sabem, quem está dentro lá, tem gente que dorme, né? Antigamente eu não conseguia dormir em avião. Mas eu peguei um voo de 10 horas, uma vez de Miami para São Paulo, eu tive que aprender a dormir. Com aquele barulho, né, no pé do ouvido da gente. Mas enquanto o avião está lá no ar, ele sofre variações de temperatura, de pressão. Às vezes o piloto tem que desviar de uma tempestade. Então o que acontece? Ele começa a se desviar da rota. É o tempo todo, queridos. O avião está lá no ar, a gente não percebe, porque é uma estrada sem buraco, né? O buraco é a turbulência. Mas o avião, o tempo todo, ele está assim, ó. E aí, se deixar, ele em vez de ir para ali, aí ele faz assim, igual a barco. Daqui a pouco está indo para ali. Aí ele tem uma correção de rota. Então, correção de rota é Deus chamando a gente de volta para o alvo. Amém, queridos? Assim como um avião, de volta para a gente chegar no destino. E a vida da gente é igual ao do avião. Isso acontece o tempo todo. O avião, só para dar um detalhezinho, ele tem uma peça chamada transponder, que ele fica mandando sinal assim, toda hora. Pi, pi. E os radares detectam e devolvem para ele dizendo a localização dele. Aí ele sabe onde ele está. A gente também tem. A gente tem um Espírito Santo habitando dentro de nós. Olhe para seu irmão. Você tem um Espírito Santo lhe orientando. Amém? Mas, se o controlador de voo, ou o piloto, né? Antigamente tinha um personagem chamado controlador de voo. Tinha um piloto e tinha dois pilotos e tinha um cara que ficava sentado. Isso aí não é do meu tempo, não. É do tempo de alguns irmãos aí, que eu não vou revelar. Era o controlador de voo. Ele tem que ficar fazendo a correção na mão. Hoje é feito por computador. Queridos, nós temos um controlador de voo precioso que vai nos ajustando à medida que a gente vai caminhando. Porém, contudo, todavia, a gente precisa estar atento. Amém, queridos? O Senhor não obriga a gente a estar na rota o tempo todo. Às vezes a gente, quando vê, você precisa da palavra do Senhor para você, peraí, isso aqui estava aqui, agora está aqui, ó. Eu tenho que voltar. Quem aqui quer voltar? Eu sou o primeiro, queridos. Precisamos voltar. Amém? É o tempo todo, queridos. Se alguém disser assim, não, eu estou sempre
eu não preciso de nada, de ajuste nenhum na minha vida. Talvez você esteja se enganando, meu irmão. Todos nós precisamos, amém? Então, já que todos nós precisamos, não tem problema da gente dizer, a gente pedir ajuda. Porque o irmão, provavelmente, uma vez eu fui contar um pecado com o irmão, há alguns anos atrás, aí o irmão chorou comigo e também orou pelo pecado dele, aí estavam os dois chorando dentro do Senhor, porque nós todos estamos sujeitos a sair da rota. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, amém, queridos? Santo é o Senhor, mas Ele quer que a gente ande na rota. É possível chegar lá em London? É possível. Coloca aí o aeroporto aí. Eu tenho até uma foto ali do aeroporto. Chegando lá, é o céu. Amém? Quem quer ir para a casa de Luciana aí? Ela é doida que as pessoas vão lá. Já foram lá, né? Brenda passou um tempo lá. Não foi, Brenda? Menos 21, é. Está menos 21 graus. Meu Deus, ó, desculpa, Luciana. É muito frio para mim. Mas no verão, quem sabe, ver as cataratas do Niágara, né? Queridos, quem quer ter a rota corrigida pelo Espírito Santo? Quem quer? Você quer mesmo? Porque muitas vezes eu vou falar com Deus, no meu quarto, né? Eu digo, Senhor, eu quero falar mais de Ti. Aí, sabe o que o Senhor diz? Você quer mesmo? Até que ponto você quer? Vocês estão entendendo? Até que ponto você está disposto a abrir mão de alguma coisa para fazer a vontade de Deus? A vida está passando, não é isso? A vida passa assim, irmãos. Até que ponto você está disposto a deixar o Espírito Santo te levar para a rota certa? Quem aqui quer isso? De todo o coração. É fácil, mas é maravilhoso, queridos. Quando a gente vai para a rota, quando a gente está um pouco fora da rota, a gente tem a falsa sensação que está tudo bem. Você está num avião lá, o avião está macio, né? Mas, queridos, quando Deus corrige, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. É muito diferente. Que a gente diz, rapaz, se eu tivesse daquele jeito ainda, a minha vida teria sido uma desgraça. A gente só vai ver depois. Quando Deus corrige a gente, ou quando Deus manda a gente fazer algo novo que é para voltar à presença dEle. Por exemplo, orar mais. Você passou muito tempo sem orar, aí o Senhor fala, quero você comigo. Aí você volta a orar. Aí no início, a pessoa vai ter a dificuldade de novo, de orar de novo, de ler a palavra, de botar meta para ler todo dia a palavra. E isso serve para qualquer coisa na vida da gente. Mas amém, queridos. Todos estão dispostos? Carlinho, e aí, Carlinho? Amém. Neuza? Amém. Vamos em frente. Então, o que eu vou falar não é sobre rota não, tá, queridos? Eu só queria dizer isso. Que o Senhor, Ele quer levar a gente a águas profundas. Vamos entrar em outros aspectos sobre o Espírito Santo, para que o Senhor revele para nós algo que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa voltar, que a gente precisa encher mais. Amém, queridos? Lá em Ezequiel, mas antes de ler Ezequiel, vamos para a palavra de Deus, né? Coloquei até uma imagem aí para lembrar a gente. Porque o diabo, ele pinta a palavra de Deus como uma coisa chata, né? Mas a palavra de Deus é isso aí, ó. É uma árvore cheia de riqueza, cheia de vida, cheia de saúde, para alimentar a nossa fé. E a gente precisa todo dia se alimentar dela. Amém? Essa árvore. E aí vem um contraste, que é o vale de ossos secos, lá de Ezequiel. Então imagine essa cena aí. Isso aconteceu, né? Foi uma profecia relativa ao povo de Israel, mas que serve para nós. Foi um período muito turbulento ali em Ezequiel, porque Ezequiel fala do período do exílio na Babilônia. Mas tem uma hora que o Espírito Santo diz o seguinte, Ezequiel 37:5. Veja, Deus falando. Assim diz o Senhor. Eu não preciso nem dizer
Chegar aqui, tem uma palavra profética. Não, eu estou lendo a palavra, já é profética. Assim diz o Senhor. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Farei entrar dentro de vocês. Essa semana, conversando com o William, né? O William estava ardendo isso no coração dele, sobre essa questão do o Espírito estar dentro, queridos. O Espírito Santo não está fora, a gente não é para ficar, vem Espírito. O Espírito já veio. Amém, queridos? Eu preciso dar lugar ao Espírito. Está já em você. Deus habitando em você através do Espírito Santo. O amor de Deus enchendo o seu coração através do Espírito Santo. Mas só que às vezes a gente fica confuso diante da nossa carne. Porque a gente também tem carne. Aí fica aquela briga do Espírito contra a carne. Mas Deus já colocou a luz dentro das trevas. E a luz prevaleceu sobre as trevas. Amém? O Espírito Santo está pronto, queridos. O Espírito está pronto. A carne é fraca, Jesus disse. Mas o Espírito está pronto. Mas Ele trouxe vida. E vocês viverão. Eu entendo isso, tá, queridos? Não é só pelo dia da conversão, não. É a vida toda. E vocês viverão. Existem coisas na vida da gente que a gente não tem ainda vida plena. De liberdade no Senhor. E o Senhor está dizendo essa noite, lembrando a você, você vai viver. Porque assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vocês, isso já aconteceu, porei em vocês o Espírito e viverão. Logo, vai vir. Está levando anos para certas coisas, mas vai viver. Creia nisso, queridos. Mas isso aqui eu caio, parece que nunca vou vencer. Vai vencer, se você for guiado pelo Espírito Santo. Que foi o que o Senhor falou na semana passada. Amém? Mas eu tenho força para vencer o pecado. Tenho força para pedir perdão e pedir ajuda. E o Espírito Santo lhe ajuda. Amém? É um trabalho junto. Mas a gente vai entrar nesse detalhe mais na frente. Continuando o texto, no próximo versículo 6, ele diz assim: porém tem dons sobre vocês. Vida de Deus em nosso interior. É o primeiro tópico, queridos. Vida de Deus em nosso interior. Eu coloquei uns numerozinhos, sabe? Mas eu não sou muito fã de dizer que tem que ser tantos tópicos. Mas é só para a gente lembrar. Amém? Vida de Deus em nosso interior. É isso que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo. Ezequiel 36, a partir do 6, diz... continuando, né, o texto anterior. Porém... ou seja, o Espírito já veio e a gente vai viver. Aí ele agora vai detalhar. Vocês estão entendendo? Era um monte de osso. Aí ele vai encher esse osso. Veja que, se você olhar para um osso, quem é que já viu um osso de boi na estrada, um boi morto, uma coisa assim, um bicho morto, só com um esqueletinho, uma caveirinha? Você imagine aquilo ali e surgir pele, surgir tendão, e surgir carne. Isso é um milagre. Não é não? Mas é isso que Deus disse. Deus vai fazer coisas, Ele vai fortalecer, porque o osso sozinho, ele não consegue se articular. A gente tem médicos aqui, a gente tem gente, né, qualificada para dizer isso. Ele precisa de tendão, da forma que Deus está dizendo. Ele precisa de carne, precisa de músculo. Vai ter que ter a pele, com bastante... Como é que chama aquela substância que o pessoal fala tanto? Colágeno, né? Diz que a pessoa sem colágeno se desmonta todinha, se derrete. Queridos, Deus vai fazer algo na vida de vocês novo. Amém? Esse ano, o Senhor quer fazer algo novo. Mas, Paulo, no ano passado, o Senhor já fez algo novo. Mas esse ano, o Senhor tem mais novo ainda para você. Amém? Quem quer aqui o novo de Deus? Amém? Tem coisas que você viveu que você não vai viver mais. Coisas ruins. Angústias, depressões. A angústia a gente vai passar. Mas depressão vai ser curada em nome de Jesus. Mas dá um sentimento, parece que aquele negócio quer voltar. Mas não vai voltar. Porque você foi curado, foi curada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Você pode confiar, queridos. Quando a gente olha para
É que eu só quero chamar ela de Milagre, né? A esposa de Raul. Fabiana do Milagre, né? De Deus. Vocês vejam, ali foi para gerar fé no nosso coração. Cadê Fabiana? Fabiana tá aí. Levanta a mão, Fabiana. Levanta aí, fica em pé. Voltou alguma coisa? Não. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus. Você é um Fabiano, uma Fabiana. Amém. É o mesmo Deus que operou em Fabiana, está operando na tua vida. Tome posse desse novo tempo. E se vier a vir uns ataquezinhos do diabo, você vai repreender em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. E você, então, vê só que interessante. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Aí nesse texto ainda. Então, veja só que interessante. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que Deus falou para mim quando eu li isso essa semana? Algumas vezes a gente tem um sentimento da carne. Como assim a gente não sente a presença de Deus? Né? E o diabo ataca, colocando dúvida. Todo mundo passa por isso. O diabo é mestre em querer acusar e em querer gerar falta de fé. E aí o Senhor está dizendo o seguinte, Ele está garantindo através do Espírito Santo que a gente tem convicção que Ele é Deus, que Ele está conosco, que Ele é vivo. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele lembra a gente automaticamente, quando a gente tem esses sentimentos externos, né? De, rapaz, por exemplo, o diabo colocou uma semente assim, será que Deus existe? Uma pessoa convertida que tem o Espírito Santo. Ele pegou em bomba. Porque o Espírito Santo vai dizer, epa, eu estou aqui. Porém, contudo, todavia, a gente precisa andar no Espírito. Amém, queridos? Para que a gente tenha a percepção da obra do Espírito na nossa vida. Se a gente não dá vazão ao Espírito, dá lugar à carne, a gente vai esfriando, a gente vai perdendo a conexão. Está lá, mas a gente não está usando. Ok? Então, o Senhor está lembrando essa noite que Ele está com você. Use o Espírito Santo, querido. Ele quer te usar. Amém? Em nome de Jesus, você não vai ter mais esse sentimento de falta de presença, porque a presença da glória habita em você. Amém, queridos? Ah, Paulão, mas eu preciso dar uma geral na minha vida, porque andei fazendo umas besteiras. Dê essa geral, querido. Dê essa geral. O que é que você vai perder? Vai ganhar. Amém? Vai ganhar. Você vai ter paz que dura. Você vai ter a alegria do Espírito Santo sendo manifestada através da sua vida. Vale a pena, queridos, a gente deixar de lado tudo que não presta. Amém? O segundo tópico está em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que é que aconteceu quando o Espírito Santo veio habitar em nós? Nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. É o local onde o Espírito habita. Santuário, queridos, é um lugar separado. Tá? Não é um lugar perfeito, não. É uma pessoa santa, né? O pessoal idealiza alguém que não peca. Só Jesus. Amém? Mas o Espírito Santo, que é santo, habita nesse vaso de barro aqui. E esse vaso se transformou no santuário do Espírito Santo. E aí vem o que o William falou, né? Que a ninguém devemos olhar segundo a carne. Né? Que eu acho que está também. Não, está em 2 Coríntios, esse não devemos olhar segundo a carne. Que é, o Espírito está habitando em mim. O Espírito habita em mim, queridos. E esse Espírito me transformou em santuário. Espera aí. Se eu sou santuário do Espírito, eu sou um mini Espírito Santo sendo guardado dentro de um vaso. Né? O vaso pode até ser feio,
Mas o que está dentro é precioso. Não é qualquer coisa, não. Então, eu não posso falar mal de mim mesmo, do tipo, eu não presto, eu não sirvo. Né? Às vezes a gente se deprecia, mas não é o depreciar de quebrantamento, é diferente. Quando a gente reconhece, Senhor, realmente eu não presto, eu preciso de Ti. Mas a gente também tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. A gente precisa valorizar o Espírito Santo que foi dado. Amém, queridos? Nossa identidade, a gente precisa saber que a gente é filho. A gente precisa ser lembrado. Tu não é qualquer um, tu é filho. Amém? E aí vem Tito 3,5, que diz, olha só que imagem linda, né? Eu não sei que lugar é esse, é um lugar real, tá? Volta aí o slide só para ficar a imagem. Que lugar lindo é esse aí, né? Essa água deve ser bem geladinha, viu? Provavelmente. E ele nos salvou, Tito 3,5, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele fala duas coisas que aconteceu na nossa conversão. Nós fomos regenerados. Regenerado. Só letra I. Mário. Regenerado. Recriado. Nascido de novo. Amém? Veja, a palavra está dizendo que você foi regenerado. Paulão pode dizer que você não é? Não foi? Quem sou eu? Para dizer o diferente da palavra. Vocês estão entendendo? O diabo pode dizer isso. Tu não nasceste de novo não, menino. Deixa disso, rapaz. Vai para o carnaval. Entendeu? Ó, não sei o que. Não vem essas vozezinhas, né? Assista esse filme aí, ó. Besteira. Besteira não. Eu sou um regenerado. Amém, queridos? Regenerado é aquele cara que foi um dia um presidiário e ele voltou para a sociedade. Era alguém que tinha culpa no cartório e foi perdoado, foi liberado. Vocês estão entendendo? Quem foi que pagou a nossa dívida diante do juiz? Jesus. Então o diabo é muito sem vergonha. Ele fica acusando você do passado. Que você já pediu perdão ao Senhor. Lembrando coisas. Tem um irmão que está aqui que ele orou ao Senhor para não sonhar. E ele não sonha. Né? Ele não sonha. Rapaz, eu não pedi isso não, porque eu gosto de um sonhozinho, é tão bom. Mas o irmão pediu ao Senhor, a fé dele foi essa. O Senhor, ele não sonha, não é isso? Não sonha. Até eu, o irmão não sonha, ele dorme, acorda, não sonha. E aí o diabo não ataca ele em sonho. Ele foi esperto, ele disse, Senhor, eu abro mão de não sonhar. E não sonha, não tem sonho. Quando dorme, né? Porque sonhos de Deus a gente tem. Queridos, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Sabe o que é melhor para nós. Amém. Glória a Deus. A segunda palavra é renovado. É diferente, tá? Renovado. Vou dar um exemplo, renovado. Você renovou sua sala. Vale ficar um móvel, tinha 5 móveis, aí trocou 3. Isso foi renovar a sala? Foi mais ou menos. Vou lhes dizer por quê. Porque a palavra renovado aí no original foi uma renovação, semi-renovação, né? É. O que acontece, queridos? A palavra renovado no original significa completa mudança para melhor. Completa. Então foi parcialmente renovado. Não é isso? Se você tinha tem uma sala com sofá, umas cadeiras que são bem confortáveis, né? Aí você trocou totalmente, foi renovado. Queridos, nós fomos renovados. O Senhor pegou tudo que era velho, botou lá na rua. No Brasil, quando a gente joga fora alguma coisa, não serve para nada mesmo. Lá nos Estados Unidos e outros países, eles fazem uma espécie de garage seco, botam num lugar para o povo levar.
E é coisa de qualidade. Mas no nosso caso, Deus foi brasileiro. Ele pegou, desprezou tudo que você tinha, que não prestava, e jogou fora. Só que às vezes, querido, a gente quer ir lá no lixo pegar. Esse que é o problema. Rapaz, aquele CD de Vando. Eu estou brincando aqui. Joguei fora. Aí entra no YouTube para escutar Vando, irmã. É o fim da pior. Tem gente aqui que nem sabe quem é Vando. Acho que a Camila ficou olhando para mim ali. Mas, às vezes, isso acontece. A gente deixa certos hábitos. Aí passa um ano, passa uns meses. Quando vê o bendito hábito que Deus tinha já tirado da tua vida, tu traz de volta, moleque, para a tua vida de novo. Vamos fazer isso não, né? Vai começar de mim, amém? Vamos deixar para trás. Quando eu era mais jovem, eu alugava muito filme. E colecionava revista de quadrinhos, de super-herói. Quando eu me converti, eu me livrei de tudinho. Mas agora com o tal do... Como é que chama? Aplicativo de stream, né? Se deixar, a gente volta a ver aquelas coisas. Porque agora é filme, não é mais quadrinho, né? Ninguém mais lê quadrinho. O Espírito Santo está dizendo, deixa para lá, rapaz. Agora, de vez em quando, se aquilo não traz, né? Vai para o cinema, vê um filme, se diverte. Mas eu estou dizendo a vocês, essas coisas gostam de ocupar. Elas gostam de voltar, e gostam de voltar com força, com 3 temporadas. E a gente precisa dizer, peraí. Então a gente vai buscar um equilíbrio de Deus. A gente não vai se encharcar dessas coisas. Eu tenho certeza, você se encharca disso. Quando termina, dá uma tristeza. Rapaz, perdi meu tempo. Né? E hoje em dia, meus irmãos, não tem nada que... Infelizmente, hoje está... Eu estava vendo um filmezinho com Camila, de repente o episódio foi... Meu Deus do céu, o que foi isso, Camila? A gente adiantou o episódio todinho. O Espírito Santo tem algo melhor para nós. Amém? Ele tem essa água aí. Ó. Quer ver uma coisa boa? Experimente. Você que está muito em apartamento. Dá uma caminhadinha na praia. Experimente tirar a sandália. A gente, é o que o John diz, né? Ele diz que é pecado o que a gente faz. A gente mora aqui, nesse lugar, e não vai para Porto de Galinhas e não vai para Serrambi. John diz isso, né? Serrambi, né? Chega, Fábio gostou, acordou. Queridos, experimente sair do seu comum. Ir para fora. Experimente. Ir lá, Kleber, na jaqueira, caminhar. Experimente andar na praia, né, William? O William está andando quantos quilômetros? 4 a 6, né? Hoje, eu e Camila fizemos isso. A gente acordou cedo e foi caminhar. Queridos, aí choveu, mas foi bênção. Amém. Experimente sair do comum. Veja o que é que o Espírito Santo quer fazer de novo. Amém, queridos. Saia da rotina, aquela rotina, sabe? Que não te faz bem na sua alimentação, em tudo na nossa vida. Amém? Mudança completa para melhor. Quem quer? Atos 2. Veja que essa cena aí, volta aí o slide, se refere ao Pentecoste. O Espírito Santo derramando, né, sendo derramado como línguas de fogo. E aí, lá no final do versículo, em Atos 2, versículo 4, eu botei 2 a 4 para vocês lerem, diz assim, e todos ficaram, veja, o Espírito Santo veio, e aí o que acontece? Se ele se derrama e a gente fica como? Ele derrama um pouquinho ou ele derrama até encher? Ele quer encher. Roberto, você é cheio do Espírito Santo? Todos nós, queridos, temos todo o potencial do Espírito Santo já dentro de nós. Amém? Pode ser que você não esteja percebendo, está precisando de revelação, mas você já tem o pleno capacidade de Deus. E aí vem
todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Se você não ora em línguas, precisa orar em línguas. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Quem é que capacita? Queridos, capacidade. Sabe o que é capacidade? Essa garrafa aqui cabe 700 ml. Se esse fosse minha vida, o Espírito Santo vai encher com 700 ml, ainda vai transbordar. É capacidade. Significa que é a medida de Deus para a vida da gente. Amém? Deus já deu todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida plena. Às vezes a gente fica procurando, sabe? Fica procurando alguma coisa. Entra no YouTube, vai procurar uma palavra diferente para ver se muda alguma coisa. Mas já está aqui, ó, queridos. A gente precisa se dobrar no altar de Deus e clamar ao Senhor. Amém? Já está ali, dentro de você. Você não precisa... Eu sei que é uma bênção, né? E faz bem escutar uma palavra de Luciano Subirá, outros irmãos. Bênção, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo habita em você. Amém? E o Espírito Santo quer falar com você. Isso é importante. Você ter sua própria experiência na palavra. Uma coisa que eu me cobro muito é que eu leia a palavra. Eu gosto de livros, amo quem lê livro. Né? Eu não tenho tanto tempo assim de ler todos os livros que o William passa, que toda semana é um livro, né, William? O William gosta muito de ler. Mas uma coisa que eu não posso abrir mão é de ler a palavra. Vocês estão entendendo? O livro é uma bênção. Mas se eu não ler a palavra e só ler livro, eu estou pegando a fé emprestada. Vocês estão entendendo? Eu preciso ter minha experiência com a palavra do Senhor, queridos. É fundamental para a nossa saúde. Amém? Atos 1:8. E aí é o ônibus. Volta aí, o slide. Queridos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas. Amém? Aonde? Jerusalém, em Olinda. Olinda e Recife, região metropolitana. Lá em João Pessoa, lá em outras, Caruaru, e Samaria até os confins da terra. O Fernando está na Suécia, né, os confins da terra para a gente, né? Queridos, o Espírito Santo é poder de Deus para testemunhar. Você já tem, Neide? Neide de Wallace. Neide Pessoa, né? Você já tem. Amém, queridos? Você já tem, Eunice. Poder de Deus para testemunhar. Então, eu não preciso fazer um curso de evangelismo, não é isso? A gente já pode testemunhar tudo que Deus tem falado com a vida da gente. O pouquinho que eu aprendi. Amém? Além disso, Atos 4:31 diz... Aí é Luiz, né? Volta aí. Diga aí, homem ousado. Cadê ele? Está trabalhando. Já foi carregar o coração dos outros por aí. Abençoando. Hã? É um rim, hoje foi um rim. Ele está fazendo mais de rim. Homem ousado, é uma coisa bonita, né? Ali tem Bianca também. Aí Fábio deve ter se derretido. Ousadia. Falar de Jesus. Eles são, né? E Carol também, e todos os jovens, os nossos jovens são uma bênção, né, William? Né, Paulinho? A gente não tem o que dizer, são muito ousados. Mas a gente que é mais velhinho, a gente também tem que ser ousado. Amém? Então, Atos 4:31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar, depois de orarem. Opa! Quer dizer, eu tenho o Espírito Santo, ele é poder, mas a gente precisa orar. E depois de orarem, tremeu o lugar. Amém? A gente precisa da direção. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois de orar. E o que depois?
ficou cheio, e o que é que quem é cheio do Espírito Santo faz? Fica cheio de ousadia. E anunciava corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Quem aqui vai fazer isso? Anunciar ousadamente. Mas aí vai o quê? Orar, ficar cheio. Ah, Paulo, mas eu não estou me sentindo cheio hoje, eu estou no ônibus. Ah, eu não vou falar. Não, o Espírito Santo já está em você, querido. Ora em língua, baixinho assim. Né? Daqui a pouco você vai dar uma palavra, fazer feito Ivanete. Que o rapaz começou a recitar um rap, ela fez um rap de Jesus na hora ali, cheio do Espírito Santo. Depois entrem e vejam esse vídeo, é muito lindo, né? Amém, queridos? Convencimento. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá. Aí eu fui procurar no original, convencerá. É convencerá mesmo, não tem muita variação, não. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Senhor, abrindo um parênteses, né? Às vezes a gente quer convencer as pessoas, mas a gente não consegue, não. Nossa missão não é convencer ninguém, não. Deixe isso para o Espírito Santo se tornando cansativo e chato. Amém? Seja irmão. Às vezes a gente quer que o irmão veja uma coisa que a gente está vendo e o irmão não está vendo. Você roda para cá, roda para lá, o irmão não enxerga, porque ele precisa ter revelação. Então não adianta, você ore, mas faça a sua parte, orar, clamar, amém? Então, eu botei esse texto, o Senhor me incomodou para lembrar de que quem convence é Ele. E às vezes a gente pode entrar em atrito com alguém, seja uma pessoa do mundo que a gente está evangelizando. Sheila vai estar lá numa posição diante de pessoas que se acham importantes, né? Um dia eu fui para uma reunião com pessoas importantes. Eu não tinha o hábito de falar. Na empresa que eu trabalho, eu lido com pessoas importantes, com diretores de empresas. Aí, na primeira vez, uma das primeiras, não estava planejado. O meu irmão, chefe, que era chefe na minha época, disse assim, Paulão, eu adoeci, vai lá no Tribunal de Justiça e conversa com... Era uma plateia. Eu disse para ele, não, vai ser uma bem bobagem. Quem conhece esse meu chefe sabe que tudo ele é bobagem. Vai lá, olha, não tenha medo, não. É gente como a gente. Aí ele disse, lembre-se, são pessoas tão carentes do Senhor quanto qualquer outra. Agora, elas pensam que são alguma coisa. Esse que é o problema, né? Aí eu fui, tremendo que nem vara verde, como sempre. Chegou lá na hora, o Senhor me ajudou. Não tenham medo, queridos. E se tratando de falar do amor do Senhor, o Senhor vai lhe dar graça. Amém? Vocês têm o Espírito Santo. Eu queria, que isso ardesse no seu coração, essa lembrança. Olhe para seu irmão e diga, você tem o Espírito Santo. Não é pouca coisa, não. Não é fraco, não. Amém? Amém? Veja o que Jesus disse. Jesus disse, Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor, veja Jesus que é Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de espírito. Ele me enviou para proclamar libertação, liberdade aos presos, aos cativos. Eu gosto muito dessa palavra. E recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? A gente, quando lê esse texto, o que é que a gente pensa? Automaticamente, nas pessoas do mundo. Mas esse texto, queridos, é para a minha vida também. Vocês estão entendendo? Naquele contexto, quando Jesus falou isso, provavelmente o Pedro ainda ia negar, né? Estava ainda no processo ainda de fé, né? Os discípulos estavam meio ainda, né? Se firmando, né? O Espírito, veja que Jesus, tudo que ele falava, né? E veja que é Lucas 4, é no começo ali do ministério de Jesus. O Espírito está sobre... Jesus dizendo, olha, eu tenho um Espírito, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
Está dizendo isso para a gente também, queridos. Nós somos esse público de Jesus, até o fim da vida. Mas, como o Espírito Santo também está sobre nós, o Senhor quer fazer isso, através da nossa vida, para alcançar outros. E a gente se depara com as nossas próprias fraquezas, né? As nossas próprias debilidades. E o diabo, às vezes, ele quer intimidar a gente. Vocês estão entendendo? Porque a gente não se acha capaz. E realmente a gente não é capaz. É a graça do Senhor. Amém, queridos? O Espírito está sobre você e Ele quer usar você para libertar. E o Espírito também está te libertando. Amém? Segunda Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ou libertação. Amém? Libertação. Uma palavra talvez fique melhor do que essa. Liberdade, libertação. O Espírito está onde? O Espírito está lá no céu? De novo, o Espírito está onde? Dentro de você. E onde está o Espírito do Senhor? Está liberdade. Você é livre. Amém, queridos? Para fazer a vontade de Deus. Você é livre. Amém? O diabo, ele coloca mentira na cabeça das pessoas. Dizem que se você pegar um animal que fica preso muito tempo, e você tira a corda dele, ele não vai embora. Porque ele está acostumado com a prisão. Ele não se liga que a corda está solta. Vocês estão entendendo? Mas o Espírito Santo quer revelar para vocês que não tem corda. Essa corda foi quebrada. Amém, queridos? Paulão, eu posso aprender a tocar violão e louvar o Senhor, sendo velho? Pode ou não pode? Pode. Eu posso tocar com maestria, como os músicos aqui tocam? Pode. Por que não? Paulão, eu posso ganhar gente para Jesus, cuidar de vidas, mesmo eu tenho parado uns anos aí que a minha vida foi meio minguada. Pode? Pode. O que é que não pode? O que Deus não quer. O que Deus quer, pode, queridos. Amém. Né? Sheila tem, eu não vou revelar a idade, mas tem quase minha idade. Está ali com um emprego novo agora, ela é federal. Né? Alguém podia ter dito assim, mas o que tu vai fazer nessa altura do campeonato? Começar tudo de novo, né? Mas o Senhor disse, não, eu posso. Abriu a porta para ela. Amém? Queridos, não há limites para o Espírito Santo. O limite é a gente que põe, muitas vezes. O Espírito Santo quer dar criatividade para você trabalhar, para você fazer um novo trabalho. A gente pode mudar de profissão? Pode. Conheço vários irmãos mudados de profissão. Aprenderam profissões novas. Você. Mas sempre foi ligado à saúde, né, Sheila? Só que agora é um cargo diferente. Mas tem gente aqui que, depois de uma certa idade, diz assim, rapaz, será que eu poderia fazer um outro curso e aprender e ser bom nisso? Mas você pode aprender também, queridos, a ganhar vidas para o Senhor. Não, mas nunca houve um grupo na minha casa. Isso aí eu vou deixar para William, para João, para Paulão, para Paulinho. Querido, o Senhor quer fazer um novo tempo na tua vida, amém? Seus parentes vão se converter. Você precisa se preparar, amém? Porque o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos está em você, amém? E aí, continuando esse mesmo texto, ele diz assim, e todos nós com o rosto desvendado ou descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Eu ministrei esse texto no ano passado, bem detalhadozinho, em pedacinhos, que é a glória crescente do Senhor, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, o que está dizendo no final? Que é o Espírito que está em tu. Amém?
É através do Espírito que foi presenteado que ele vai fazer. Amém, queridos? Romanos, esse é de Chosen, né? Quem assiste, né? 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja que tem um detalhezinho, tá? Veja, o povo escuta música, né? E toca um negócio lá para o cara se animar, é externo. Mas a alegria de Deus vem do Espírito Santo que habita em nós. Está em nós. Espera aí, Paulão, eu não estou alegre. Realmente tem momentos que a gente passa, né? De tristeza. E o Espírito Santo consola. Mas eu quero, né, ficar mais... Queridos, está no Espírito Santo, que já está em você. Você vai buscar a presença do Senhor, você vai orar, você vai se edificar, encher sua mente com louvores. Você vai andar em comunhão e vai vir alegria. Você vai proclamar. Olha, quem está com um dia ruim, fale de Jesus. Mesmo que o cara te chame de bonito, esculhando com você, você vai ficar... eu fui perseguido por causa de Jesus. Você está triste. Eu já sonho às vezes. Não sei se vocês têm esse sonho. Só não vale o irmão que não sonha, né? Não sonha porque pediu ao Senhor. Eu tenho o sonho de evangelizando. Aí eu acordo, eu fico triste, porque no sonho eu estava feliz evangelizando. Aí eu faço, poxa, eu preciso evangelizar, porque é tão bom. É tão bom fazer a vontade de Deus, queridos. Amém. É bom, vale a pena. Amém. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, além de alegria, o que é que o Espírito Santo quer produzir? Isso aí tudinho, queridos. É o fruto do Espírito Santo. Fruto, a gente às vezes ora, Senhor, que eu quero ter o fruto. O fruto é consequência, queridos. A gente não busca o fruto, a gente busca o Espírito. Aí, quando a gente busca o Espírito e semeia no Espírito, aí vai ter fruto. Vocês estão entendendo? As pessoas estão à procura da felicidade. Nunca vão achar. Porque a felicidade tem um nome e um sobrenome. O nome é Jesus, o sobrenome é Cristo. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente busca Deus, a gente ora, a gente faz a vontade de Deus. Aí o resultado é o fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? E aí vem o próximo tópico, que é o 8º. E aí essa imagem, né? A imagem da ressurreição, né? A tumba vazia, a cruz vazia, né? E aí, Romanos... Eu tenho que falar esse texto, porque esse texto é muito tremendo. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito... Em quem habita o Espírito aqui? Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... Este mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também, é interessante esse também, o vosso corpo mortal. Corpo mortal, queridos, é o corpo sujeito à morte. Ele está falando aí das inclinações de morte que a carne da gente tem. Mesmo a gente não foi regenerado, mas a gente também tem uma carnezinha sem vergonha. E aí, essa carne... ela precisa de ser vivificada pelo Espírito. Amém? E a garantia, é ele dizendo assim, ó, ele lembra, o texto aí lembra, Paulo, né? Dizendo assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Não é pouca coisa não, queridos. É poder de Deus. Amém? Veja, Jesus ressuscitou dos mortos, está sentado à destra de Deus. Foi o Espírito Santo. E no final ainda diz, por meio do seu Espírito. Aí ele ainda lembra, que em vós habita. Paulo dizendo, está em você. O Espírito ressuscitou Jesus dos mortos, que dirá mudar a nossa vida, subjugar a nossa carne. Você vai conseguir, pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Pela direção, eu vou traduzir, pelo Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, é a maneira. Amém?
Ah, Paulo, mas eu não estava sendo muito guiado. Seja agora. Toma essa decisão de deixar para trás certas coisas. Eu até hoje estava fazendo isso. Mas eu vou deixar. Em nome de Jesus. Se Arthur estivesse aqui, eu estava com Camila contando uma história para ela na praia hoje. Em nome de Jesus, né? Que Arthur fala assim, né, Lu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Você vai ter vida plena, porque essa é a vontade do Pai. E Ele empenhou o Espírito Santo em você para isso. E essa é a garantia que você pode viver em santidade. Amém? E aí vem uma riqueza tremenda do Espírito Santo, descrita também em Romanos 8, versículo 26. Veja que lindo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos auxilia em nossa fraqueza. Temos fraquezas? Temos. Mas o Espírito Santo, Ele quer estar nos auxiliando, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Querido, essa palavra nos auxilia, que pode estar utópico, ele também significa trabalhar junto conosco. Amém? Ele trabalha lado a lado conosco. Amém? O texto ele diz assim, intercede por nós diante de Deus. Eu já vejo assim, ele intercede em nós. Porque ele não está em mim? Ele intercede em nós. E nós juntos intercedemos diante do Pai. Mas o Espírito, quando a gente ora em língua, a gente tem gemidos inexprimíveis. Vocês sabem dizer o que é um gemido inexprimível? Às vezes a gente gostaria de classificar as coisas, né? Quando a gente lê, né, William? O William me lembrou isso. A gente estava no carro ontem, esperando Sheila e Gisele numa farmácia, a gente meditando sobre isso. E o William foi que falou isso. Inexprimível é algo que a gente não sabe, queridos. Não tem definição. O Espírito Santo em nós, ele faz uma intercessão que a gente não compreende. A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Essa etapa, orando em línguas. Você está angustiado e não sabe por quê. Ora em línguas. Agora, eu quero traduzir, Paulão. Vou anotar aqui, eu vou gravar o que eu orei em línguas. Não, irmão, vá por aí não. Ora em línguas. Às vezes a gente ora em línguas e a gente não tem compreensão de nada do que aconteceu. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele mandou orar em línguas, orar em todo o tempo. O Espírito Santo, ele intercede dentro de nós, queridos. O Espírito Santo dá tudo. Ele está em você, ele auxilia você. Amém. João 14, 26. Estou terminando, tá, queridos? Falta só esse mais um tópico. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ou seja, isso foi antes da gente receber o Espírito Santo, em meu nome, ensinará todas as coisas. Acho que esse é o último tópico. E fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Mas o Consolador, na vida, a gente perde pessoas, né? O Espírito Santo é Consolador. Ah, Paulão, você falou que o fruto do Espírito é alegria. É. Mas a gente passa por momentos de tristeza. Não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele vem consolar. Quando a gente passa essas perdas. E vamos passar, porque essa é a vida. Não é? Então, o Espírito Santo consola. Amém? Olha, queridos, o Espírito Santo é muito completo. Ele traz alegria, traz paz, traz consolo quando a gente está triste. Quando a gente está preocupado, ele acalma o coração da gente. Amém? É tão bom ser consolado, queridos. E Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo também, né? Para dar um abraço na gente, né? Quem perdeu um ente querido sabe, né?
Eu ainda hoje, de vez em quando, eu sonho com minha mãe. Eu sonhei ontem, sonhei com minha mãe, para vocês terem uma ideia. Mas não é um sonho opressor. É um sonho que mata a saudade. Aí eu lembro, acordo, eita, minha mãe se foi. Acordo aí, eu lembro. Eu era muito ligado com ela, né? Então, mas, queridos, hoje eu não tenho aquela angústia. Chega o dia das mães, ficar... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o Espírito Santo me consolou. Amém? Então, quando eu sonho, eu agradeço ao Senhor. Eu digo, poxa, que bom ter sonhado. Porque eu lembro. Aí mata a saudade. Eu não posso mais abraçar, né? Nem conversar por telefone, mas mata a saudade. Então, o Espírito Santo, queridos, é tão precioso. Agora, imagine uma pessoa sem Jesus. Não tem o Espírito Santo morando dentro. E, às vezes, a gente exige das pessoas comportamentos. Não tem como uma pessoa do mundo... Né? E, às vezes, a gente é tão... Eu falo de mim. Dá uma impaciência com certas coisas. Aí o Senhor lembra, olha, tu tem o Espírito Santo, tu tem minha presença. Esse povo aí não tem, não. Eu digo, é mesmo, né, Senhor? É. Vocês estão entendendo, queridos? Queridos, vamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo nos consola. A palavra consolo, no original, ela tem um significado também de edificar e fortalecer, amém? Porque a gente pensa que consolo é só um abraço. Mas é edificar, é fazer algo que a gente, levantar a gente para cima. Amém? O Espírito Santo vai fazer isso. Mas eu posso chorar? Pode. Se for para chorar, é para chorar, querido. Você não pode ficar rindo e chorando. Tem uns vídeos na internet de criança, né? Que tem esses... A gente está triste, está triste. Precisa de consolo, precisa dizer, e a gente precisa dizer. Principalmente homem, é difícil dizer, né? Uma vez eu chorei, aí Camila, pai, eu nunca vi tu chorar. A bichinha, eu disse que não ia falar o nome. Ah, ela está na salinha. Ela não vai reclamar comigo, não. Eu disse, mas minha filha, eu choro. Você nunca viu? Eu vejo pouco, viu? Sim? Mas está certo. Quando eu chorar, eu vou lhe chamar. Mas o homem em si, o sexo masculino, não gosta muito, né, de dizer o que sente, né? A gente, né, muitas vezes... Pode até dizer quando está com raiva, mas dizer que está sentindo alguma coisa, né? O homem só vai no médico quando tem dor, e a dor está... Né? O homem não gosta. Assim, com todo o respeito a mim mesmo, a gente não gosta de ir no médico, não, é difícil. Né? Às vezes o camarada está nas últimas... Queridos, vamos aprender a falar? Que tal? Vamos, homens, ganhar essa sugestão? A ser menos... Dizem que tem um livro, Homens são ostras e mulher pé de cabra. É ótimo esse livro para casais. São conchas e mulheres pé de cabra. A mulher quer abrir e a gente quer ficar... Não é? Mas quem tem o Espírito Santo, a conchinha tem que abrir. Amém? Abrir e falar, né, o que sente. Amém, queridos? E nossas irmãs... Tem uma riqueza maravilhosa, que é a comunhão. Comunhão com a igreja. Nós também, como homens, né? Uma mulher olha para a outra, não precisa nem dizer nada, né? Olha para a outra e fala, homem, né? Homem é assim, olha, vira o olho, né? Com o olho ele passa recado, né? Mas a mulher não, ela olha para a outra, elas se abraçam, choram, não fala nada e está tudo certo. Não é assim, né? Homem não. Como é o abraço de homem? Vem aqui, Mateus. Abraço de homem é assim. Meu pai mesmo me abraçava assim. Né? Meu pai fazia esse gemido inexprimível. Ele fazia... Ei, seu cabra. Mas era a forma que ele tinha de ser carinhoso. Entendeu? Homem é mais assim, né? Às vezes. E quem é pai de filha, as filhas sofrem. Porque o homem, às vezes, é muito peibuff, né? Aí a menina sente, né? E as mulheres são mais, né? Tem um jeitinho, tem aquela delicadeza, né? E a gente tem uma brutalidade. Mas o Espírito que habita em nós é suave, é doce. Amém? Doce como mel. Amém, queridos? Quem quer ser transformado pelo Espírito Santo?
O Espírito Santo nos ensina a vontade de Deus, que fará lembrar. Aqui, enviará em meu nome, ensinará a vocês. O Espírito Santo quer ensinar a gente, queridos. Ou didaquear, né? Se fosse, existisse esse verbo. O Espírito Santo nos instrui como professor, nos orienta. E também nos lembra. Que coisa boa ser lembrado pelo Espírito Santo. Porque, meu irmão, eu esqueço as coisas. Mas o Espírito Santo lembra. Ele não esquece, não. E essa é a riqueza do Espírito Santo. A gente está orando por alguém, o Espírito Santo lembra. Eita! Queridos, o Espírito Santo é tudo que Deus já presenteou a gente. Amém? Vem, William. Quem quer ser transformado pelo Espírito Santo? Vai ser aqui no salão? Pode começar, né? Dar o start. Mas o Senhor quer fazer isso, queridos, no dia a dia. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos comer 1 quilo de sal, como nós falamos entre nós, né, com o Espírito Santo. Mas normalmente, quando a gente come 1 quilo de sal com alguém, é para de ambos os lados serem conhecidos. Só que o Espírito Santo conhece todos nós. Conhece você melhor do que você mesmo. Então, quando comemos 1 quilo de sal com Ele, é para o conhecermos. Conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Então, quero deixar bem claro para você que Deus, pelo seu Espírito, conhece tudo sobre você. Fraquezas, debilidades, lutas, medos. Medos que a gente nem quer ter, mas a gente tem ainda. Lutas que a gente ainda enfrenta, nem quer enfrentar, mas enfrentamos. Dúvidas que a gente ainda tem, acerca até daquilo que Deus é em relação ao que Ele pode fazer. Mas o Espírito Santo, Ele é paciente. Ele vai completar essa obra que começou em nossos corações. Então, eu quero te encorajar e permanecer a olhar para o Pai, pelo Filho, através do Espírito Santo. Eu sei que Ele vai completar essa obra. Quer falar, Paulo? Um aviso. Tem um cântico que diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, sim, Senhor. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. A gente pode cantar assim: o Espírito de Deus está em mim, sim, operando em meu coração, aleluia, trazendo sua vida e poder, sim, Senhor, tu sabes. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, sim, Senhor. Podemos ficar de pé? Haverá um aviso ainda, mas eu quero orar contigo. Sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quando Jesus leu Isaías 61,
Ele disse assim: hoje se cumpriu essa palavra. Isaías 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar, a proclamar libertação aos cativos. Eu quero dizer que você é um agente de Deus para a continuidade do ministério do Espírito Santo nessa terra. Paulo diz: muito maior é o ministério do Espírito Santo, mas ele vai agir através de nós como igreja. Talvez você esteja num processo de cura da tua alma, mas você mesmo assim pode orar para que alguém seja curado da alma. Talvez você esteja num processo de libertação, de restauração, mas eu quero dizer que você pode ser e vai ser usado por Deus para restauração de vidas. Amém? Isso não impede do Espírito Santo agir em você e através de você. Por isso, Pai Santo, nós cremos no agir do Teu Espírito, Senhor, que nos conhece por inteiro e mesmo assim habita em nós. Na força do Teu Espírito, no mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito, como lemos hoje, fomos lembrados, nos trará vida, nos vivificará, pois fomos regenerados e renovados no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, querido? Creia nisso. Paulinho. Aleluia. Lembrei do texto de Lucas 6:48, quando Jesus falando daquelas duas casas, uma foi construída na rocha e outra foi construída na areia. Jesus fala que o homem prudente é aquele que cavou, e o texto fala, abriu profunda vala. Ele não apenas cavou, ele abriu profunda vala e lançou o seu alicerce sobre a rocha. E o Senhor lembrou meu coração que Deus quer que nós cavemos, mas que permita que o Espírito Santo cave profundo no nosso ser. Amém? Só há um renovar quando há um cavar profundo. Cavar profundo significa tirar terra. Terra é aquilo que é do mundo, que é daquilo que teu pé toca. O Senhor quer tirar essa terra, não quer apenas cavar. Deus quer que você deixe o Espírito Santo fazer profunda vala. Profunda, amém? Profunda, deixa o Senhor mexer nessa terra. Terra é aquilo que é humano. Deixa o Senhor mexer nessa terra, para que haja a transformação do Espírito, amém? Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo do Senhor mexer. Não tenha medo, porque Deus disciplina ao filho a quem ama. Então, se eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, se Deus está mexendo na minha terra, se Deus está tirando aquilo que precisa sair, para que possa a rocha ser vista e a casa ser alicerçada nessa rocha, é porque Ele me ama, é porque eu sou filho. Amém? Aleluia? Cavar profunda a vala.